Estamos ao vivo, agora aqui, via Facebook, 1º de janeiro. E é o seguinte, hoje a gente vai falar um negócio muito legal, mas antes eu quero me apresentar, se você não me conhece ainda, né? Meu nome é Eduardo Carmo e eu sou comportamentalista canino e treinador de cães e pessoas, né? Não é à toa que meu Instagram é Eduardo Dog Coach. Então, se você não me segue lá, pode me procurar lá e me seguir lá também. Hoje eu vou falar para você uma maneira, assim, bem direta e bem focada para você atingir os objetivos com o seu cachorrinho nesse ano de 2019. O ano começou agora e você não pode deixar mais, você não pode mais procrastinar isso. A não ser que você queira continuar sofrendo com o seu cachorro. Então, eu preparei aqui hoje um conteúdo fantástico para você atingir seus objetivos com o seu cãozinho, tá? E eu vou citar exemplos de alguns objetivos que meus alunos têm já descrito nas minhas aulas aí, para você entender como é que funciona isso e como que você vai conseguir atingir os seus objetivos com o seu cachorrinho aí. A Ruby também quer dar um oizinho para você aqui, ó. Ela está aqui, a pequena Ruby. Ruby, dá um oi pra galera aí, Ruby. Oi, galera. Tá aqui de boa, relaxadinha, só acompanhando a gente aqui na aula e dando um alô para você que está aí comigo. Então agora é o seguinte, eu vou passar para você aqui qual que é o nosso objetivo com essa aula de hoje. Tá? Essa aula aqui tem o objetivo de ajudar você a traçar uma rota de educação para o seu cachorro. Né? A você planejar uma rota de educação para o seu cachorro, traçar metas, né? Descobrir aí o que está acontecendo realmente, por que você não atinge os objetivos do seu cachorrinho, ou por que você posterga isso, por que você deixa para depois, enfim, a gente vai a fundo hoje aqui para tentar desvendar isso com você, tá? Deixa eu ajeitar minha luz aqui. Então é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá? Eu quero que você preste atenção nessas perguntas, responda essas perguntas, tá? Eu vou pegar vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir o meu bloco de notas. Eu vou escrever essas perguntas para você também ler. Bloco de notas. E aí você vai entender. Onde é que eu tinha um bloco de notas maior? Mas esse aqui está excelente. Aí você vai entender, e se você quiser copiar também, é bom você copiar para entender essas perguntas e respondê-las para mim agora. Você pode copiar agora, você pode dar um print na tela para copiar depois, mas é importante você responder essas perguntas, que é isso que vai te ajudar a fazer acontecer aí com o seu cachorrinho. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer: quais são os objetivos que você tem com o seu cachorro? O que você quer mudar no seu cachorro? Eu vou compartilhar minha tela com você aqui. O que você quer mudar no seu cachorrinho? Né? É isso que eu preciso que você responda para você mesmo. O que você quer mudar no seu cachorrinho? Aqui no Face não dá para compartilhar a tela? Bom, se dá eu não sei. Mas enfim, o que você quer? Quais objetivos que você tem com o seu cachorro? Aí vamos lá. Muitas pessoas me respondem quando eu pergunto: Eduardo, eu quero que ele pare de... Que é o exemplo, vou dar um exemplo já, de uma aluna. Eduardo, eu quero que ele pare de fazer xixi nos lugares errados. Eu quero que ele comece a fazer xixi no lugar certo. Ele faz xixi no lugar errado, ele faz xixi em cima do sofá às vezes eu deixo a porta do quarto aberta, ele faz xixi em cima da minha cama. Então, eu preciso saber qual é o seu objetivo. Se você tiver como escrever aí, escreve aí qual que é o seu objetivo. O que você quer com seu cachorro? Pode ser mais de uma coisa, pode ser 2, pode ser 3, pode ser quantas você quiser. Mas é importante você escrever
isso no papel aí para você, principalmente, ver, e que eu vou te passar agora a próxima etapa que você vai fazer. Então, identificou o problema? Já sabe o que é? Ah, xixi e cocô no lugar errado. Legal. Vou só citar um exemplo. Agora você vai definir, se você colocou mais de um dos problemas, você colocou lá, ele rói, destrói as coisas, ele pula nas visitas, ele late pra caramba. Então coloca aí a prioridade agora. Você vai definir a prioridade. Qual é a prioridade do seu objetivo, né? Porque uma coisa é você ter que lidar com um problema, outra coisa é você ter que lidar com 10 problemas, né? Então você não vai lidar com os 10 ao mesmo tempo. Você vai escolher um, tá? E muitas das estratégias que eu vou te passar ainda aqui, você vai conseguir resolver mais de um problema de uma vez só, tá? Então se liga aí e define aí qual é a prioridade, qual que mais te incomoda. Geralmente é essa a pergunta, qual o problema que mais te incomoda, tá? Deixa no comentário, se você não está ao vivo aqui, vai escrevendo aí embaixo nos comentários. Vamos responder todas essas perguntas aqui, que vai ser bem legal você fazer esse exercício aqui, tá? Isso faz parte, planejamento faz parte. Ninguém sai do ponto A ao ponto B sem saber a rota que vai pegar, sem saber a estrada que vai trilhar, né? Então eu quero traçar com você aqui essa estrada, essa rota, para você entender de onde você está e onde você quer chegar. E aí você vai fazer o seguinte: por que você... Agora vai ser uma pergunta legal. Por que você imagina que tem esses problemas aí com o seu cachorro? Por que você imagina... eu vou colar aqui, já sei, vou colar aqui, ó. Quais objetivos tem com o seu cachorro? Por que você imagina que você tem esses problemas? Deixa eu ver se é isso mesmo. Por que você imagina que ele tem esses problemas? Ou esse problema, na verdade, que você definiu como prioritário. Por que você imagina que ele tem esse problema? Aí você vai me responder uma coisa, vamos dizer, que eu perguntei já para uma aluna lá, ela me falou: por que você imagina que você tem esse problema dele fazer xixi cocô no lugar errado? Aí você vai responder cinco porquês. Como assim? 5 porquês. O primeiro porquê, vamos dizer, que ela falou lá. Eu acho que ele faz xixi cocô no lugar errado porque eu nunca ensinei. Então, o primeiro porquê. Porque eu nunca faz xixi e cocô no lugar errado. Por quê? Aí vem a resposta: porque eu nunca ensinei. Eu nunca ensinei. Então, legal. Porque eu nunca ensinei. E por que você nunca ensinou? Então, primeiro por quê? Primeiro por quê? Por que você nunca ensinou? Ensinou. Aí, porque eu não sabia como fazer. Ela respondeu: eu não sabia como fazer. Legal. Segundo porquê. Por que você não sabia como fazer? Porque você não sabia como fazer. Aí a resposta dela foi o seguinte: porque, não sei, eu não sabia, simplesmente eu não sabia como fazer. Né? Não tinha orientação, eu não pesquisei, ou eu pesquisei e tentei fazer e não consegui fazer direito. Mas enfim, por que eu não sabia como fazer? Porque eu não tinha informação. Informação correta. Você descobre o que é o seu porquê, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, por que você não sabia como fazer? Porque aí vem, né? Por que você não tinha informação correta? Aí chegou no terceiro porquê. Porque você não tinha a informação correta. Aí ela me respondeu: porque eu ia para um vídeo no YouTube lá, e daqui a pouco eu já comecei a ver Chico Cocô, estava finalizando vendo
o vestido da noiva que casou em Paris. Você tá entendendo? Então foi falta de foco. No fundo, foi falta de foco. Mas tudo bem. Isso é descoberto depois, tá? Então, por que você não tinha que fazer a informação? É porque não tinha foco. Porque divagava no conteúdo que estava procurando para resolver. E aí o outro porquê? Porque não, né, por que você divagava? Porque eu não tinha foco. Porque não tinha foco. E aí é o último porquê, né? Para chegar bem no fundo. E por que você não tinha foco? Aí ela me respondeu o seguinte: porque eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo e meu tempo era curto. Então, meu tempo era curto. Ou seja, ela não tinha um plano. Tá vendo? Ela não tinha uma rota para seguir. Ela não tinha, ó, vai ver, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E amanhã você vai fazer aquilo e o negócio vai se concluir. Então, não sabia o que fazer. Né? Ela estava perdida, não estava sem foco, não sabia por onde começar. E aí acontece isso. Então, descubra os seus porquês mais aprofundados para você ver o que realmente está causando esse problema no cachorro, né? Porque se ela tivesse foco e ela procurasse o conteúdo certo e ela tivesse fazendo a coisa certa e ela tivesse, né, aplicando a coisa certa, o cachorro não estaria fazendo isso. Porque ela ia estar aplicando, porque ela ia ter mais tempo, porque ela está usando o tempo do jeito certo. E aí ela ia conseguir resolver o problema. Tá? E aí vem a terceira pergunta. Vou colar para você aí. Terceira pergunta que você vai se fazer. Como que você se sente por ainda ter que conviver com esse problema? Como que você se sente por ainda ter que conviver com esse problema? Você se sente frustrada, você se sente estressada, você se sente desmotivada, você se sente fracassada porque tentou fazer e não conseguiu. Enfim, como você se sente? Estressada? Você tem que descobrir a sensação que isso está causando em você para você saber o que você vai ter que mudar, né? Porque a gente vai descobrir essa sensação para você dar um pontapé e parar de procrastinar a educação do seu cachorro. Então, o grande fator é você ver que dor que está te causando isso, né? E se essa dor não for o suficiente, é porque o problema não é tão grande assim. Então, eu tenho um outro cliente lá, que a cachorrinha fazia xixi com o lugar errado. O grande problema que ele tinha por não ter resolvido o problema até então, até ele ter conhecido a gente, foi que a cachorra destruía as coisas. Destruía no ponto de urinar no tapete várias vezes, eles lavarem várias vezes e no fim das contas não impregnar o cheiro, não sair mais o cheiro. Então, eles tinham um sentimento de tipo, o dinheiro está escorrendo pela mão dele, indo pelo ralo, né? Porque ela destruiu um tapete, destruiu uma poltrona, destruiu urinando em cima, né? Impregnou o cheiro. E aí ele tomou uma atitude, porque ele estava se sentindo já mal, né? Ele estava jogando dinheiro pelo ralo. Então ele começou a perceber como é que ele estava se sentindo e começou a agir. E aí ele entrou em contato e começou a fazer o que tinha que ser feito. Né? Ele até deixou um depoimento para a gente. E ele começou a fazer o que tinha que ser feito. A cachorra, como ele disse no vídeo, se adestrou. E ela começou a fazer tudo certinho. Então, no final das contas, ela ainda convivia com ele no sofá e no tapete depois do treinamento. E quando ela tinha vontade, ela saía e ia para o lugar que ela tinha que fazer, que era justamente no banheiro, né? Eles tinham um banheiro separado lá, tinha uns tapetinhos higiênicos, e ela ia lá e fazia e voltava. Então, essa é a importância de você descobrir como você está se sentindo, porque às vezes esse problema não está tão ruim assim para você, né? Então, você tem que pensar pelo seu lado aqui e depois pensar pelo lado do seu cachorro. Tá? Porque, às vezes, um probleminha
como o xixi, cocô no lugar errado, por exemplo, é só o começo de vários outros problemas. Ou então começa com xixi e cocô no lugar, tipo no chão, em qualquer lugar da casa, e depois começa em cima da sua cama, em cima do seu sofá, em lugares que você antes não tinha esse problema, né? Aí a dor começa a ser maior. Quarta pergunta é, agora imagina comigo aqui, se você tivesse uma varinha mágica e pudesse chegar assim no seu cachorro e puff, tocar nele ali e o problema aí fosse desaparecer, assim, como num passe de mágica. Como que você vai se sentir quando você tiver resolvido o problema? Então, vamos imaginar que você resolveu esse problema nesse momento. Como que você se sente de ver esse problema resolvido? Né? O problema do seu cachorro fazer xixi na sua cama, no seu travesseiro, destruir seus móveis, destruir seus sapatos, destruir todos os objetos que você tem, morder as visitas, pular nas visitas, arranhar a perna das pessoas, derrubar crianças. Como você se sente resolvendo esse problema? Você se sente feliz? Você se sente realizada? Você se sente que, enfim, emocionada? Tem que escrever. Escreve como você está se sentindo ao imaginar que todos os problemas do seu cachorro foram resolvidos. Ou melhor, esse probleminha que você tem aí, que você descreveu como principal. Como você acha que... Como você se sente se esse problema tivesse sido resolvido já, como num passe de mágica. Então, fixa esse sentimento aí, escreve ele para você também, no seu caderninho, nas suas anotações, no seu bloco de notas, onde quer que seja. E aí, agora, eu quero te perguntar a quinta pergunta. Por que você acha... Quinta pergunta, por que você acha que ainda não conseguiu resolver esse problema? Então, por que você acha que já fez várias coisas e acha que não conseguiu resolver? Então, as pessoas, quando eu pergunto, nesse exemplo da minha aluna que o cachorro fazia xixi na cama e tal, ela falou que acha que não tinha conseguido resolver ainda porque ela não sabia a técnica certa, porque ela não sabia como fazer certo, ela não sabia que tipo de... como que tinha que ser o banheiro do cachorro, ela não sabia que o cachorro tinha mais chance de ser treinado desde filhote, fazer acertar mais desde filhote, ela achou muitas vezes que tentou fazer algumas coisas e não deu certo e desistiu, porque demorou muito para dar resultado, mas cada cachorro é um cachorro, então você tem que levar em consideração que cães filhotes levam menos tempo, né? Eu já consegui fazer tipo, um Spitz alemão, fazer xixi, consegui fazer, obviamente, não necessariamente aprender, mas consegui fazer já direcionado em 3 dias. Então, você direcionando um filhote do jeito certinho ali, em 3 dias ele começa a fazer no lugar certo. E você vai reforçando aquele comportamento, vai reforçando aquela necessidade que ele faz no tapetinho ali, e aí ele vai gostando cada vez mais. Isso quer dizer que ele já aprendeu em 3 dias? Não, não quer dizer que ele aprendeu. Quer dizer que ele está no caminho, ele está no caminho de aprendizado. E isso vai levar um tempo. Para qualquer ser vivo leva um tempo, né? Um ser humano, uma criança, leva quantos anos para fazer xixi, cocô no vaso sanitário, né? Que é o que a gente diz que eles têm que fazer. Então, o cachorro filhote vai levar em torno de alguns mais rapidinhos, assim, de 1 semana a mais ou menos 1 mês para acertar o lugar certo. Então depende muito de cada cachorro. Teve um Border Collie que eu já treinei também, que ele em 1 semana ele já fazia certo. E ele estava lá em qualquer lugar, ele ia para o tabladinho, era um tablado plástico, e fazia numa boa ali, sozinho, sem ninguém mandar. Então tem cães que são mais rápidos e tem cães que são mais lentos. Cães adultos vão demorar um pouco mais, tá? Cães adultos varia de 20 a 60 dias para conseguir você condicionar ele a fazer necessidade no lugar certo. Então demora mais, tem que ter mais paciência, vai exigir um pouco mais de você, né? Eu tive esse problema quando eu adotei a Ruby, que eu te mostrei agora no vídeo aqui. Quando ela chegou, ela era de apartamento, então ela só fazia dentro do apartamento, e eu sempre morei em casa, então colocava lá no quarto. Quando eu acordava
às vezes 6h30, 6 da manhã, ela já tinha acordado e já tinha feito, porque eu fechava a porta do quarto. E eu não deixava, eu esquecia, não deixava tapete nenhum, não deixava nada de substrato para ela poder fazer necessidade. E direto, umas 4, 5 vezes eu acordei, quando eu não conseguia acordar antes dela e quando eu achei que ela podia ter parado de fazer. 4, 5 vezes um presentão ali, um cocôzão mole, inclusive, que dava mais trabalho para limpar. E eu acordava com o cheiro já, né? Então é a questão de você ajustar, né? Aí depois que eu comecei, eu falei, não, ela não tem jeito, ela deve estar fazendo aqui porque ela acha que pode fazer aqui dentro, porque ela veio do apartamento. Então, para eu não dar chance de ela errar de novo, aí eu comecei a aplicar a técnica. E aí a técnica envolve, em primeiro lugar, obviamente, você manter o gasto de energia do cachorro numa rotina, né? Todo dia, você sair com ele, passear 2 vezes ao dia, brincar, colocar brinquedo cognitivo, gastar energia mental. E aí, quando eu ia dormir, ela fazia um xixi na grama, e aí eu premiava e tal, e eu colocava lá na caixa de transporte. Ela dormia na caixa de transporte, tranquilona, tanto é que até hoje, ao abrir a porta da caixa, ela já se joga lá dentro. Então eu deixava ela fechadinha na caixa e acordava um pouquinho mais cedo, tipo 5h30, eu ia dormir umas 11h30, 11h30, colocava lá na caixa. Quando eu acordava às 5h30, eu liberava ela e já levava ela para o lugar que eu queria que ela fizesse, né? No caso, eu queria que ela fizesse na grama. E aí se passou um mês, foram 30 dias fazendo esse condicionamento, e depois eu comecei a testar ela, comecei a deixar ela dormindo fora da caixa. E aí ela não errou mais. Então, ainda vai ter a questão do cachorro muitas vezes tá com diarreia, tá com dor de barriga e fazer, porque não tem como ele segurar, né? Então você tem que levar em consideração isso. Mas um cão adulto leva esse tempo, tá? Então você pensa aí, imagina por que você ainda não conseguiu resolver. Porque agora eu vou te falar como resolver esse problema que foi um dos que as pessoas aí do grupo, você que está no grupo aí do grupo fechado, do cachorro super educado, me falou lá, me perguntaram mais de uma vez, como é que eu resolvo o problema do xixi e cocô no lugar certo? Então agora eu vou te falar como que você resolve esse problema. Basicamente, você tem diferenças, né, para cão filhote e cão adulto. Eu vou falar mais de filhote porque filhote normalmente já chega causando esse problema já na casa de todo mundo, mas não é tão diferente, tem algumas coisinhas que é diferente, porque tem que observar. Filhote normalmente só faz a necessidade por questões fisiológicas, né? Não é comportamental, filhote até uns 3, 4 meses, que é o momento que normalmente a gente pega com 2 meses, com 30 dias, eu já vi pessoas pegando cães com 30 dias, 2 meses, e eles fazem por necessidade fisiológica, então é como uma criança pequena, né? Um bebê. Se você pegar um bebê e deixar ele sem fralda, ele não está preocupado se ele está sem fralda. Ele vai fazer a hora que der vontade, porque ele não consegue segurar ainda, ele não tem controle do esfíncter, né? Que é o músculozinho que segura a vontade de fazer xixi ou de fazer cocô. Então o filhote ele vai fazer, porque ele está apertado, deu uma apertadinha ali, ele já faz. E aí você precisa definir, né? Como teve uma aula que eu já falei para você, definir os objetivos e fazer, né, se preparar um pouco mais para começar a resolver esse problema. Agora você começa a entrar na questão, primeira questão. Trouxe o filhote para casa, esteja preparada já, esteja com todos os equipamentos necessários, vamos dizer assim, né? Você vai ter que ter em casa um tablado ou um tapete higiênico daqueles que você compra, que parece, o pessoal chama de fralda, né? Mas é um tapete higiênico. Que é o substrato que a gente vai usar. Tem pessoas que gostam de usar jornal, tem pessoas que gostam de usar um tablado com grama sintética, um tablado com grama natural. Vai da sua vontade, tá? Você que escolhe o substrato. Eu prefiro o tablado plástico, que é mais fácil de limpar. Aí você vai definir o local restrito que você quer para o seu cachorro, tá? Independente de onde você mora. Se você mora em casa ou apartamento, não importa. Se você mora em apartamento, normalmente as pessoas colocam o cão no local restrito, que é na lavanderia ou na cozinha, né? Que é ou nos 2 ambientes conjugados.
Eu, particularmente, se eu morasse em apartamento e tivesse que condicionar meu filhote, eu deixaria ele na caixa de transporte para eu poder ter mais controle e não perder a chance de premiar ele, tá? Porque ele não é você colocar o filhote no lugar restrito, preparar o ambiente todo, tá? Coloca lá o tapetinho higiênico de um canto, coloca, e aí é isso que você vai fazer, tá? Tapetinho higiênico num canto, pelo menos uns 2 metros de distância, você vai colocar a água, a caminha do cão, e colocar ele lá e achar que ele vai sozinho lá e vai fazer. Ilusão. Ele não sabe onde é que tem que fazer. A mesma coisa é você colocar uma criança num quarto, numa suíte, e imaginar que ela vai saber que ali tem um banheiro para ela fazer a necessidade, né? Uma criança de, sei lá, que já está andando com um ano e meio. Imaginar que ela vai chegar lá e vai no banheiro fazer. Então, é uma ilusão. Você tem que condicionar, você tem que mostrar para o cachorro onde é que ele tem que fazer. E aí, por isso que eu particularmente prefiro usar a caixa de transporte, porque eu gasto bastante energia do filhote. No final do dia, eu alimento ele, levo ele para o banheiro, aí ele fez, né? Antes de dormir, eu levo ele para o banheiro, deixo ele lá porque eu sei que ele vai fazer. Eu já vou te dizer alguns momentos cruciais que eles fazem. Deixo ele fazer a necessidade lá, fez, eu premio, já aproveito, premio o petisquinho ali, coloco ele na caixa. E aí, quando for de manhã bem cedo, eu vou acordar. Provavelmente esse filhote vai acordar antes do tempo, né? Ele vai, se você colocar dormir umas 11 da noite, 10 da noite, ele vai acordar 3, 4 da manhã. É normal. Todo filhote pequenininho acorda cedo assim e daí começa a chorar, porque quer sair dali, muitas vezes porque tá apertado, ele não quer fazer ali, tá? E a tendência, a maioria dos cães não faz o xixi ou o cocô dentro da caixa. Exceto algumas exceções, tem cães que fazem, tá? Eu já peguei alguns cães que fazem. Principalmente xixi, tá? Então, se acontecer, aconteceu, tira o cachorro de lá, enxágua a caixa, limpa, dá um banho rápido nele ali e tá tudo certo. Se não acontecer, você acorda, já pega ele, abre a caixa, já tira ele, já leva ele no colo pro banheiro. Então você leva ele, pega na mão, leva no colo e coloca lá no local que você definiu como o banheirinho dele, tá? E de preferência esse banheiro no começo tem que ser bem grande, tem que ser tipo o dobro ou o quádruplo do tamanho. E coloca ele lá e bloqueia, não deixa ele sair dali de cima do tapete, porque aí ele vai ter mais espaço para poder fazer o xixi ali ou o cocô que ele quer fazer. Assim que ele fizer, você já guarda um potinho de petiscos suculentos, tá? Para filhote. Eu gosto de usar aqueles que são rolicinhos assim, que parecem uns palitinhos pequenininhos, rolicinho para filhote. Deixa todo picadinho já, para você não ter problema. Tá? Eu não uso petisco natural nesse momento, porque eu deixo um pote guardado, reservado ali já, e se eu deixar muitas vezes um frango, um queijo fora da geladeira, pode azedar, pode juntar bactérias. E esses petiscos industrializados ainda servem bem para isso, porque eles não estragam fácil, né? Então deixa picadinho ali, coloca, dá o prêmio pro cachorrinho. A hora que ele acordou você 3 da manhã, 4 da manhã, fez xixi lá, que ele queria fazer, volta, coloca na caixa de novo e volta a dormir. E tá tudo bem, tá? E aí você direcionou o seu cachorro, confirmou o que você queria. Então, cada vez que ele for fazer xixi ou cocô, vai ser uma oportunidade para você confirmar na cabeça dele que está certo o lugar de ser feito xixi ou cocô. Se ele fizer errado, você não vai falar nada, tá? Você não vai brigar, você não vai chamar atenção, você não vai fazer nada. Simplesmente de filhote, tá? Estão falando de filhote, adulto é diferente. Adulto você tem que chamar atenção. Se o filhote fizer no lugar errado, você simplesmente tira ele do local e limpa lá sem deixar ele ver, sem deixar ele perceber que você limpou. E aí presta mais atenção nele, porque ele vai fazer em alguns momentos cruciais. Quais são esses momentos? É logo depois que acorda, de manhã cedo ou depois de uma soneca. Logo depois, 5 a 30 minutos depois que eles comem, eles têm vontade de fazer cocô principalmente, tá? Então você pode levar para o banheiro, que provavelmente ele vai fazer. Logo depois de um período assim, um pouco maior de brincadeiras, vamos dizer que você pegou ali, brincou com ele 20, 30, 40 minutos, e ele tende a ficar com sede, ele tende a fazer o xixi e depois beber água, ou vice-versa.
Então, preste muita atenção se você estiver brincando com seu cachorrinho em algum momento, ou passar com ele muito tempo no colo, também, depois que você largar, ele vai ter vontade de fazer xixi, principalmente xixi, na hora que você fizer terminar essa brincadeira ou soltar ele do seu colo. Tá? Eu já treinei cachorro que fez xixi no colo na hora do passeio, porque ele ficava no colo, era filhotinho. Acontece também, mas não é um problema. O problema é você perder o momento que ele vai fazer a necessidade, porque você não consegue premiar isso. E a ideia é você condicionar, dizendo para ele, ó, tá certo, continue fazendo certo. E aí você confirma aquilo, dando um petisco, dando um prêmio verbal, falando muito bem e tal. E aí tudo começa a acontecer. Depois que você pegou esses horários do cachorrinho, que ele está fazendo no lugar certo, aí você tende a só manter isso, tá? Então você começa a deixar, vamos dizer, os momentos que você não puder supervisionar e você estiver em casa, você deixa na caixa. Os momentos que você não estiver em casa, você deixa num local restrito, que não seja na caixa, porque se você deixar mais do que 3, 4, 5, 6 horas de dia, ele tende a ficar mais acordado, ele vai fazer dentro da caixa. Então é importante você deixar ele num local restrito se você for sair de casa, né, um local que tenha lá o tabladinho dele, a aguinha dele, a caminha dele, tá? E também você pode usar brinquedos, tá? Essa é uma outra estratégia que você pode usar para o seu cachorro no local restrito, é deixar ele com brinquedos que você pode rechear com comida, por exemplo, o Kong. O Kong é um brinquedo fantástico, você pode deixar recheado com comida lá, e aí ele vai se entreter, ele vai ficar ocupando a mente dele, não vai ficar chorando quando você sair de casa e deixar ele lá. Mas muito importante é você manter o gasto de energia desse seu cachorro, desse seu filhote, enquanto você, principalmente quando você for sair e deixar ele nesse espaço restrito. Então, ele vai destruir as coisas, vai destrinchar todo o tapetinho, né? Vai ter os comportamentos que ele teria naturalmente, né? E aí, feito isso, você já começa a atingir o objetivo de condicionamento do seu filhote para fazer necessidade no lugar certo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta embaixo, me marca, que daí eu vou saber que você perguntou aí, e aí eu vou respondendo e a gente vai se acertando nesses detalhes aí. Agora eu vou seguir aqui que eu tenho mais perguntas para você, tá? Agora eu quero saber qual é a sua primeira ação que você tem que fazer para atingir esse objetivo que você quer com o seu cachorro. Então, qual é a primeira ação? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para atingir esse objetivo? E agora você tem que definir alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa muito pequena. De preferência que seja um mini objetivo para você começar a fazer agora. Assim que a gente terminar essa aula aqui, assim que você assistir essa aula, você já ir lá e colocar a mão na massa, fazer mesmo. Se for a questão da necessidade do seu cachorro, o que você precisa? Você tem o local para ele fazer o xixi? Se você não tem, vai lá comprar. Vai no supermercado que estiver aberto. Vai em qualquer lugar e compra. Se você não tem um brinquedo para colocar comida, vai lá e pega uma garrafinha PET, faz um brinquedo com garrafa PET. Se você não saiu com seu cachorro ainda, agora gastou a energia dele, pega ele e sai para a rua, vai gastar a energia dele. Mesmo que seja na coleira, mesmo que seja no colo, se ele for muito pequeno ainda, mas gasta a energia dele para ele dormir bem e não aprontar aí, porque ele, com energia sobrando ele vai correr pela casa se você deixar solto na hora de dormir, e ele vai aprontar, vai fazer xixi ou quando ele quiser. Então, defina uma ação para você tomar, defina uma pequena ação para você tomar, mesmo que seja você, sei lá, pegar o seu cachorro, sentar com a família toda e falar para todo mundo, ó, agora a gente vai fazer isso e vamos começar a fazer uma ação. E define uma ação, mesmo que seja uma ação pequena, para começar a fazer. Tá? Não deixe mais passar, não deixe para depois. O ano começou já, daqui a pouco já é 2020, e aí você vai estar chorando porque o seu cachorro está fazendo tudo errado. Tá? Outra, agora não é nem uma pergunta, agora é uma ordem que eu vou dar para você. Eu quero que você faça isso. Você vai pegar e escrever
tá? Num post-it. Eu até tinha um post-itzinho. Post-it é aqueles papelzinhos amarelinhos que você tira e ainda cola em algum lugar. Você vai escrever nesse post-it e colar na sua geladeira, no seu guarda-roupa, no seu espelho, o objetivo que você tem com seu cachorro, tá? Para você lembrar todo dia que você tem que fazer alguma coisa. E aí você vai escrever o seu objetivo, tá? O que você quer com ele. Ah, eu quero ensinar ele a fazer o xixi ou o cocô no lugar certo. Então, esse é o objetivo. Eu quero ensinar ele a fazer as necessidades no lugar certo. Eu quero ensinar ele a brincar de forma tranquila. Eu quero ensinar ele a ficar em silêncio quando chega visitas. Evita colocar nesse objetivo, nesse post-it, o que você não quer, tá? Eu quero que ele pare de latir. Você está falando em latir, ele vai latir. Ah, eu quero que ele pare de fazer xixi, cocô pela casa toda. Ele vai fazer xixi, cocô pela casa toda. Então, eu quero que você coloque o objetivo de forma positiva para você ler isso todo dia, tá? Você vai ler. E esse é, inclusive, o passo... Não, esse é o mesmo, é a mesma coisa, tem mais um passo ainda que eu vou te passar, mas todo dia você vai acordar e vai ver aquele negócio no seu espelho, vai ver aquele negócio na sua geladeira, vai ver aquele post-it no seu guarda-roupa, porque são os locais que você passa, muitas vezes, dentro de casa, né? Todo mundo acorda e vai no banheiro, todo mundo acorda e vai tomar um banho, vai escovar os dentes, vai na geladeira pegar uma água, pegar uma comida. Então você vai estar vendo isso o tempo todo. E aí você vai estar sendo reforçado e lembrando que você tem que atingir esse objetivo esse mês ainda. O ano tem muito tempo ainda, tem muitos objetivos para o ano. Esse é só o começo e você tem que atingir o mais rápido possível, tá? E a última coisa que eu quero que você faça é se recompensar. E é importante você fazer isso. Você precisa se recompensar assim que você atingir pequenos objetivos, tá? Deixa eu copiar aqui, vou colar para você. Recompensa ou gratificação imediata assim que você atingir pequenos objetivos. Por exemplo, quando eu coloco isso em prática, eu quero comer num restaurante japonês. Só que eu só vou quando eu atingir um pequeno objetivo. Então, vamos dizer que você conseguiu já fazer ele ficar mais calmo, fazer ele já ir sozinho no lugar lá que você queria, fazer o xixizinho enquanto você estava acompanhando ele ali. Ou então, vamos colocar um objetivo menor ainda. Você conseguiu manter ele em cima do tablado ali e ele conseguiu fazer o primeiro xixi no tablado. Já merece uma gratificação. Se dê alguma coisa de presente, seja um chocolate, seja sei lá, uma saída para algum lugar legal que você gosta, mas você precisa dar essas pequenas recompensas, né, conforme você for atingindo os objetivos, e aí você vai conseguir ter mais motivação para continuar agindo, continuar fazendo o que tem que ser feito. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero te passar hoje. Escreva aí nos comentários quais são seus objetivos, copie essas perguntas que eu escrevi aqui nos comentários do lado e coloca no papel se você gosta de papel, coloca no Word se você gosta de Word, mas não deixa de fazer isso. Isso é tão importante quanto a técnica que você vai usar, tá? Quanto a técnica, esse é a rota, é o caminho para você chegar nesse objetivo que você quer chegar, tá bom? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se fala na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local aqui com a nossa live. E a galera do Insta, onde que vai acontecer? Galera do Insta, deixa eu só encerrar aqui.